Bom dia, igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Nos diz a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor aos nossos corações, nesta manhã de domingo. Quero falar à igreja sobre os sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse texto, ele remonta ao Pentecostes, quando no mínimo 120 pessoas estavam ali reunidas e foram completamente cheias do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo conferiu a essas pessoas um poder totalmente celestial. Era o cumprimento da promessa que um pouco antes Jesus tinha feito a eles. Jesus disse em Atos 1:5: vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, ali naquela ocasião, pregou e 3.000 pessoas se converteram. Tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo. Então, essa igreja, a igreja primitiva, ela nasce, experimenta algo novo, algo jamais experimentado antes. Um teólogo, historiador e biblista, professor honorário da Universidade de Lausanne, professor Daniel Marguerat, escreveu um livro sobre a primeira história do cristianismo, abordando o livro de Atos. Ele então nos diz que esta igreja, ela vivenciou a sua idade de ouro. Nós vamos então pensar nos sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, à luz desse texto, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja centrada na palavra de Deus. Verso 42 nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja centrada e alicerçada na palavra de Deus e na doutrina dos apóstolos. Irmãos, o primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que é bíblica. É ter a palavra de Deus como seu norte, como sua bússola, como sua base, e também alicerçada no ensinamento dos apóstolos que aprenderam do próprio Senhor Jesus. Efésios 2:20 nos fala: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Pastor John Stott, no seu comentário do livro de Atos, nos diz que aqui se abriu a primeira escola de teologia e que os apóstolos escolhidos por Jesus foram os seus professores e 3.000 pessoas foram os alunos do jardim de infância naquele momento. O teólogo William Barclay, no seu comentário, ele nos diz que essa frase, a doutrina dos apóstolos, quer dizer que os apóstolos dedicavam e prestavam tempo
davam tempo e atenção àquilo que os apóstolos ensinavam. Aqui, irmãos, trata-se do ensino teológico feito para os crentes, os novos convertidos. Nós podemos dizer que aqui nós temos um discipulado, uma catequese. A igreja, ela começa a evangelizar a si mesmo. Ela tem necessidade de ouvir sem cessar aquilo que ela deve crer, as razões da sua esperança e o mandamento novo do amor. O Espírito de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. Esta era a primeira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. A segunda evidência é que ela era uma igreja que vivia em comunhão. O verso 42 nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O teólogo William Barclay nos diz que a igreja só é o que é quando ela é uma igreja em comunhão, quando os irmãos estão unidos no amor de Deus Pai. Deus, ele não reconhece uma religião solitária. E a palavra aqui para comunhão é a palavra koinonia. Koinonia é uma palavra grega que vem de koiné. Koiné é comum. Koinonia é ter algo em comum, ou conforme Howard Marshall, no seu comentário de Atos, ele usa a expressão coparticipação. Koinonia é uma palavra que tem um significado muito rico. Traz a ideia de nós compartilharmos os nossos recursos materiais, as nossas potencialidades inatas, inclusive trocando serviços na comunidade cristã. Nos traz a ideia também do princípio da caridade, conforme o verso 45. O verso 45 nos diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O mesmo nós lemos em Atos 11, 29. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Esta koinonia, irmãos, é o princípio do amor. Uma igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja que amava, e o amor é um dos frutos do Espírito. A palavra koinonikos é a palavra grega para generoso. Cada um na igreja contribuía na medida de suas posses, na medida em que alguém tinha necessidade. Se quisermos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, nós precisamos estar atentos à necessidade de nossos irmãos e também às necessidades do nosso próximo. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, em terceiro lugar, é uma igreja que adora. O verso 42 nos diz: no partir do pão e nas orações. O partir do pão é um ato litúrgico. E partir do pão é a frase que Lucas usava para se referir à ceia do Senhor. A ceia, irmãos, é o ápice da koinonia. A ceia é a expressão máxima do amor fraterno, o repartir do pão, aquilo que nós temos em comum. A ceia é o sinal da aliança, é o sinal do pacto que Deus fez com a sua igreja, com o seu povo. E essa igreja, além do repartir do pão, uma igreja que participava de forma linda e maravilhosa da ceia do Senhor, fala-nos também que era uma igreja que orava nas orações. E as orações são uma consequência e resposta à sã doutrina. Uma boa teologia nos põe de joelho no chão. Uma boa teologia não arranca de nós aplausos, mas uma boa teologia nos põe prostrados diante de Deus. E na adoração,
de uma igreja cheia do Espírito Santo deve haver essas duas coisas, oração e doutrina. Uma igreja cheia do Espírito Santo reparte o pão, ora e ensina a sã doutrina. São as obras andando de mãos dadas com a oração. É a velha frase, labutare et orare, labuta e ora, conforme Martinho Lutero gostava de falar, e ele dizia que oração e as obras é como um barco com 2 remos. Se você remar apenas com a oração, você não sai do lugar, mas deves remar com a oração e com a nossa obra, com as nossas ações. Mas, em quarto lugar, o texto nos fala que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que temia Deus e fazia sinais e prodígios. O verso 43 fala que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja que temia a Deus, reverenciava a Deus. Era uma igreja cercada por eventos sobrenaturais, curas, prodígios, milagres. E esses eventos Lucas vai descrever ao longo do seu livro. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que temia Deus e era cheia de milagres e prodígios. Em quinto lugar, nos diz o texto que uma igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja solidária. Verso 44 e 45 nos diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Todos os que creram estavam juntos. Uma das obras do Espírito Santo na igreja é a sua união. Todos estavam juntos. Conforme o Salmo 133, quando a igreja está unida, ali o Senhor ordena a sua bênção. A união é o lugar, é o ambiente onde Deus decreta a sua bênção. E essa comunhão é também expressa na ceia do Senhor. A ceia nos fala da nossa comunhão com Deus, mas também da nossa comunhão com o irmão. E se tivermos alguma coisa contra algum irmão, devemos, antes de tomar a ceia, pedir perdão, porque o que a ceia representa é a comunhão, a koinonia. Tomar a ceia indignamente é tomar a ceia quando nós temos que pedir perdão para alguém e ainda não o fizemos. Isso nos torna indignos de participarmos da ceia do Senhor. Viver em união, portanto, é uma característica de alguém que está cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja solidária. E solidariedade, irmãos, é algo que tem faltado ao nosso mundo, mas é algo que deveria ser comum na nossa igreja. O que falta no mundo, a igreja deveria estar cheia. As pessoas deixavam os seus bens. Aqui na igreja primitiva, as pessoas deixavam os seus bens à disposição dos outros quando surgia necessidade. Mas também uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja alegre, é uma igreja feliz. O verso 46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. As refeições, conforme Paulo descreve em Coríntios, estava incluído também a ceia do Senhor. E essa prática era celebrada com alegria. E alegria é fruto do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja alegre. A ceia do Senhor era uma festa de alegria. Era uma alegria reverente,
cheia do temor de Deus. E eles partiam pão de casa em casa, ou seja, não importava o lugar aonde estavam, o importante era eles estarem juntos. E de casa em casa é interessante, nos alerta o pastor John Stott, que a igreja tinha propriedades privadas. A igreja tinha suas próprias casas. Nem todos tinham que vendê-las para dar aos pobres. A venda e a partilha eram ocasionais em resposta a necessidades específicas feitas de uma só vez. De casa em casa também nos mostra que o culto era formal no templo, mas também informal de casa em casa. E aqui não há necessidade de polarizar entre o culto estruturado e o desestruturado, o tradicional e o espontâneo. A igreja precisa de ambos. E a igreja também era uma igreja que evangelizava, nos diz o verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Temos aqui uma dimensão da soberania de Deus na evangelização. Era Deus quem acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Nós temos também aqui uma dimensão da coerência e autoridade. A igreja tinha obras sociais a igreja tinha obras sociais unidas também ao evangelismo. Era uma igreja que alcançava o homem todo. Era o evangelho todo para o homem todo e para todo o homem. A evangelização também tinha uma prática saudável. Ela era feita dia a dia. Não era apenas um momento pontual, um domingo, mas eram todos os dias. Por onde eles passavam, o evangelho era anunciado. Há também na evangelização a dimensão do louvor. Eles faziam isso louvando a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que louva, uma igreja que não murmura, uma igreja que dá graças a Deus. E na evangelização havia também a dimensão da simpatia. Enquanto eles evangelizavam, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Concluindo, querida igreja, nós temos aqui nesse texto 3 dimensões de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que se relaciona com Deus, uma igreja que se relaciona com o próximo e uma igreja que se relaciona com o mundo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que estuda a palavra de Deus, evangeliza e pratica os frutos do Espírito. E a igreja é o corpo vivo de Cristo. Ser, portanto, uma igreja como a igreja primitiva, como Lucas descreve, é ser parecido com Jesus Cristo. Viver essas dimensões da igreja primitiva é ser como Jesus, o Senhor da igreja, o noivo da igreja, o corpo de Cristo. E a nossa palavra é que nós, como igreja, possamos ter esse modelo em nossa mente, que assim também nós sejamos uma igreja cheia da plenitude do Espírito Santo de Deus e parecida com Jesus. Deus nos abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Amém.